Vamos chamar o Cacai aqui para se juntar a gente nessa tarde. Cacai, a gente se falou ontem, mas não imaginou que ia ser tão rápido assim, hein? Boa tarde. Rapidinho. Boa tarde, Cacai. Eu tinha dito que assim que terminasse, evidentemente, o prazo, o ato contínuo teria que ser o cumprimento de pena, não tem saída, né? Eu acho que a discussão agora, se deveria ter papapuda ou não deveria ter papapuda, eu penso que a gente tem que elogiar o trabalho feito pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário, porque algumas coisas ainda irão acontecer, Gabi. Você veja, se você ler com cuidado a determinação do Alexandre, tem um momento que ele fala, enquanto o custodiado permanecer na Superintendência Regional da Polícia Federal. Ou seja, ele determinou que fosse a Polícia Federal, mas essa frase dele é bastante significativa, porque ele determinou ao mesmo tempo que o STM se manifesta sobre a perda da patente do Bolsonaro. Quer dizer, é aquilo que eu disse lá no início. Neste momento agora, você pode até justificar, como ele ainda não perdeu a patente, ele e os demais, né, os generais que também não perderam a patente, você tem essa prisão para uns do comando militar, para outros na questão da Marinha, para o Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. Mas esse processo continua. O STM vai ter que submeter, e é um processo rápido no STM, ao que eu sei. Eu nunca acompanhei mas eu falei com o ministro do STM à época. Vai ser designado um relator e que vai botar para julgar logo se eles vão perder a patente. E quase certamente todos perderão. Porque o que eles fizeram, de certa forma, desonrou as Forças Armadas, né? Então, eu acho que o dia de hoje, sobre esse aspecto, é um dia histórico de cumprimento da decisão do Supremo, que é o que tinha que acontecer. Foi muito interessante, porque eu tinha alertado N vezes, inclusive em artigos, em debates, que o Supremo Tribunal não admite mais, segundo o embargo da declaração, infringência muito menos. O advogado entra por infringência porque é um direito do advogado exercer a defesa. Mas há 7 anos, o ministro Alexandre de Moraes frisa isso, há 7 anos não se aceita embargos infringentes, salvo se tiver 2 votos absolutórios. Então, é um dia histórico que está sendo cumprida a decisão do Supremo, a decisão do Poder Judiciário, que é o que interessa. Para lembrar que desde o começo do ano, a gente aqui no N2, o Cacai, para quem está nos acompanhando, toda segunda-feira com a gente ao vivo, e você dizia, o julgamento não vai demorar tanto como estão imaginando, lá para setembro ou outubro se julga, e se tudo correr normalmente, entre novembro e dezembro, prisão. E está cumprido o calendário que o Cacai, com a sua experiência no Supremo, previu, né? Assim, por uma diferença de semanas, talvez. Cacai, você acertou aí o que iria acontecer. E Rodrigo, acho que a Ilô quer falar. Rodrigo, eu só queria acrescentar, Cacai, eu só queria acrescentar nessa pergunta, Cacai, se você considera que foi célere, porque muita gente destaca o ministro Alexandre de Moraes como um ministro bastante célere, que não demora para, né, não arrasta nenhum processo. Veja bem, eu realmente disse lá no início desse processo, no dia 28, quando saiu a denúncia, eu li a denúncia, eu acompanho praticamente todos os grandes casos do Supremo, eu advoguei quase todos, esse aí eu não aceitei advogar para golpista. Eu fiz um cálculo, fazendo a projeção de como é que o Supremo tem ouvido testemunha, quantas testemunhas seriam, que em setembro, eu cravei, setembro nós vamos julgar, e realmente foi julgado em setembro. E eu disse, olha, até final de novembro, há uma possibilidade enorme de transitar em julgado, porque a gente conhece o procedimento do Supremo. É muito interessante, porque eu já vi, eu não tenho rede social, mas amigos meus falam, Cacai, você está apanhando muito dos bolsonaristas dizendo que você tem informação privilegiada. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Eu sou um advogado que tem a obrigação de conhecer o regimento da casa e como é que funcionam as coisas dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre, além de ser um ministro que felizmente imprime celeridade ao processo, eu já disse isso aqui uma vez, ele tinha obrigação de fazer isso porque tem um réu preso. Quando no processo tem um réu preso, por determinação legal e por determinação jurisprudencial, esse processo tem prioridade absoluta. O general Braga Neto está preso desde novembro. Então, assim, os prazos são mais curtos, é necessariamente dado prioridade quando tem um réu preso. Então, esse processo foi um processo exemplar, foi cumprido o devido processo legal. Agora, por exemplo, eu ouvi algum advogado dizer, mas
Ele não vai analisar as razões do embargo infringente? Não vai, não cabe embargos infringentes. É só conhecer a jurisprudência do Supremo. É pacífico que não cabe embargos infringentes. O advogado tem o direito de entrar? Tem. Não vou criticar quem entra. Mas por isso é que ontem, quando nós conversamos, nós falamos que ia ter uma certa celeridade, né? Transitou em julgado, há que iniciar o cumprimento de pena. Ainda vai haver uma discussão, digo para vocês aqui, ainda vai haver uma discussão na questão da perda de patentes. Eu acho que todos perderão patente, o STM vai instalar esse processo logo. No caso do Jair Bolsonaro, eu li, eu estava no Supremo Tribunal com um determinado julgamento, no caso do Jair Bolsonaro, eu li vindo para cá que o ministro Alexandre já determinou, inclusive, que fosse comunicado ao STM para tomar essa decisão. É claro que, em relação aos demais, tudo isso também terá que ser feito. Porque o que acontece? Nós estamos vivendo, gente, um momento que não existe jurisprudência quanto a isso. Esse julgamento é a primeira vez na história do Brasil que você tem um julgamento que pega alguns generais, um almirante, ex-ministro da Justiça, um ex-presidente da República, generais, um deles foi o mais condecorado em toda a história do Exército, ele tirou o primeiro lugar em absolutamente tudo, era de um atrevimento, de uma arrogância incrível. Agora, estão condenados, estão cumprindo pena. Aí agora me ligou um determinado advogado e disse, mas parece que eles estão numa cela que tem banheiro privativo. Na verdade, isso é uma determinação ainda dos militares, porque eles são militares nesse momento. Não há nada de irregular nisso. Quando perderem a patente, vai ser uma outra discussão. Viu, Heloísa? Presta atenção nisso. Perder a patente, aí eles não terão direito à sala de Estado maior e tal e tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o momento é de celebrar, não a prisão, mas celebrar a força do Poder Judiciário, a força da democracia no Brasil. Hoje é um dia histórico sobre esse aspecto, a afirmação da democracia contra aqueles que atentaram contra a democracia. Isso é muito importante. Elô, só ressaltando... Cacá, eu não sei se você considera... Vai lá, Elô. Gabi. Não, eu ia ressaltar que você pode entrar com informação a qualquer momento que você tem prioridade aí em Brasília. Vai lá. Não, eu só queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para o Cacai, porque não sei se é exagero, mas na minha visão, eu acho que o Brasil, assim, não só teve a justiça brasileira, as instituições deram uma demonstração de solidez, de eficiência e tudo isso, mas acho que fica para muitos países do mundo uma lição nesse processo todo brasileiro, porque esse tipo de tentativa de solapar a democracia não aconteceu só no Brasil, está acontecendo em várias partes do mundo, então foi também uma luz para muita gente mundo afora. Não sei se você acha que eu estou exagerando, Cacai. Não, eu acho que o seu raciocínio é perfeito, inclusive dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma tentativa de golpe, uma invasão ao Capitólio, com 4, se não me engano, 4 policiais mortos, e eles conseguiram abafar e não levou-se a efeito como o Brasil levou. Esse processo é um processo extremamente importante, não só para a democracia brasileira, mas até mesmo, eu diria, para a autoestima do brasileiro. Você veja bem, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. Final do ano passado diziam, se tocarem no... Opa, a gente teve uma interrupção no áudio do Cacai, a gente já volta aqui a conexão com ele, daqui a pouquinho... Voltou. Já estamos com você, Cacai. O que eu estou concordando com você, Luiz, é que, além de tudo isso, você veja, de certa forma havia um certo desprezo pela maturidade do brasileiro, dizer, não, se encostarem um dedo no general, o país para. Braga Neto preso há 1 ano. Bolsonaro preso há 4 meses. Gente, Bolsonaro foi preso preventivamente, mantiveram a condenação dele, não houve nenhum movimento, não há movimento, é a democracia funcionando. Hoje eu tenho mais preocupação com eu diria, os atritos internos da Câmara e do Senado, que vocês estavam se referindo há pouco, do que uma coisa extremamente relevante, que é o Poder Judiciário brasileiro, demonstrando autonomia e independência, julgando e fazendo cumprir a decisão. Você fala assim, mas mandou prender. Mandou prender porque houve condenação de 27 anos e 3 meses em regime fechado. Não havia outra maneira a não ser prender.
Essa é a realidade. Aí você tem uma série de questões importantes. Você veja bem, o general Heleno, que é o famoso general Heleno, com todas as pompas e galas, ninguém nem fala dele. A gente teve... E tem questões... Vai lá, Cacai. Sim. Que a gente tem que pensar. Você pensa assim, mas ele está preso num lugar que não tem problema, a cela deveria ser boa para todo o Brasil. O que é importante é que ele está sem liberdade, uma cela com janelas fechadas. As janelas não podem nem ser abertas. Eu acho que hoje é um dia de afirmação da democracia no país. Perfeito. É importante essa declaração aqui do Cacai. A gente acaba recorrendo sempre a isso, né, Elô e Rodrigo, para dizer que esse é um dia histórico, porque de fato tramitando, né, ao final do processo a gente chega com um trânsito em julgado, então, e a execução das penas está acontecendo neste momento, e quase em 30 anos, quase, né, acho que 26 anos que a gente não tinha a condenação de militares. Então, a primeira vez que isso acontece pelo Supremo Tribunal Federal. Cacai, eu só queria chamar a atenção, agora há pouco você falou dos embargos infringentes, né? A defesa do Bolsonaro já se pronunciou prontamente para dizer que vai recorrer mais uma vez para apresentar os embargos infringentes. Esse é um recurso meramente burocrático que a defesa quer recorrer para dizer, enfim, que não vai aceitar aquela inconformidade, como o próprio Alexandre de Moraes disse quando se pronunciou pela primeira vez sobre os embargos, né, os primeiros embargos de declaração, os recursos da defesa do Jair Bolsonaro. Apresentaram novos embargos, o prazo terminou, então a gente está vendo agora acontecer a execução das penas. Então, você acredita que é meramente burocrático, não vai acontecer, ou não vai interromper, ou de forma alguma não vai afetar esse processo, porque os embargos infringentes são aqueles que realmente poderiam alterar de alguma maneira o processo, né? Olha, primeiro eu respeito profundamente qualquer defesa, o amplo direito de defesa é um princípio constitucional. Depois, os advogados do Bolsonaro são advogados experientes, que conhecem o Supremo Tribunal Federal. Eles estão absolutamente cansados de saber que não cabe embargos infringentes. O Alexandre, inclusive, fez questão de colocar isso na decisão dele. Só cabe embargo infringente em decisão de turma quando pelo menos 2 votos são absolutórios próprios. Então, desde o primeiro momento, todos nós sabíamos. Qualquer estudante de direito sabe que não cabe embargos infringentes. Agora, o advogado quer entrar para poder, né, manter uma certa pressão de mídia, não tem problema nenhum. A chance é zero. Não tem nenhuma possibilidade. O Supremo Tribunal Federal, por sinal, os embargos de declaração que todos tiveram direito aos embargos de declaração, e foram julgados com rapidez razoável. Repito, tem réu preso, tem que ser julgado rapidamente, para que ocorra o trânsito em julgado. Porque o réu estava preso preventivamente, o general Braga Neto passou a ser preso agora definitivamente, para cumprir pena. Então, a chance desses embargos é absolutamente zero. Isso aí não vão ter o direito de entrar. Se fosse lá em Patos de Minas, eles diriam o seguinte: depois que você perde o Supremo, você só pode recorrer para o bispo. Mas, felizmente, a democracia consolidada permite que o advogado, através da ampla defesa constitucional, apresente o novo recurso. Será decidido monocraticamente por despacho com apenas um parágrafo. Não cabe embargos infringentes. Uma resposta burocrática. É isso. Cacai, um prazer receber você aqui mais uma vez nessa terça-feira. Obrigada. Cacai, aproveitar que ele está aqui. Vai lá, Elô, desculpa, seu áudio aproveitar você mais um tiquinho, fechado. Cacai. Vamos lá. Não, é o seguinte, é que na sexta-feira começa o julgamento dos PMs envolvidos na tentativa de golpe. E o julgamento vai ser virtual, não vai ser presencial. Eu queria saber se isso faz muita diferença, porque eu senti os advogados muito desanimados com isso. E também fica faltando agora os financiadores, né? O pessoal do agro, o pessoal que pagou caminhão, fica só faltando essa partezinha, né? Quanto ao julgamento virtual, eu acho absolutamente lamentável que se faça um julgamento criminal no meio virtual. Esse é um problema que nós acabamos de começar a ter e que cada vez agrava mais depois da pandemia. Para mim, o julgamento, isso é uma coisa que eu reconheço, que todo julgamento criminal no Supremo deveria ser no pleno e presencial. O advogado tem que ir para a tribuna, exercer a ampla defesa, isso é uma coisa que eu não abro mão de defender. Infelizmente, o Supremo entendeu, naquela modificação regimental em 2023, que o julgamento se daria nas turmas. Então, tem que cumprir.
É uma decisão do Supremo, tem que cumprir. E depois, essa hipótese de julgamento criminal virtual, que eu acho, sob todos os aspectos, lamentável. Mas é um entendimento do Supremo que já vários julgamentos foram assim. Então não há muita diferença. O advogado tem que ficar frustrado e tem que lutar para ser presencial. Essa é uma obrigação de todos nós, advogados. Perfeito. Cacai, muito obrigada por hoje. Um prazer te receber aqui mais uma vez. Dessa vez o Cacai entrou com mais rapidez. A gente falou com ele ontem, segunda-feira, que seria o prazo final, já estava se esgotando e o Cacai chega aqui porque realmente a gente tem agora a execução das penas, né, a determinação e as publicações e as informações estão chegando a todo momento aqui. Prazer, valeu. Obrigado, Cacai. Até a próxima. O dia é tão chique que eu estou até de gravata. É verdade, é verdade. Verdade, o Cacai hoje está fantasiado de advogado. É, de advogado. É isso? É porque eu não sei se você sabe, mas ele é advogado. Abraço, grande. É verdade, Ele é advogado, né? ele é Pois advogado, é. isso aí. Ele está vestido de advogado. Abraço, grande. Em homenagem ao Poder Judiciário e ao Supremo. Obrigada, Cacai. Excelente. É isso. Abraço, Eu fico com a frase dele, né, que é o dia de afirmação da democracia, Gabi. A gente está falando de dia histórico, Excelente. Isso. dia de afirmação da democracia. Aliás, tem um Chico Sá já agora na nossa mesa redonda aqui. Falando em afirmação da democracia. Opa, corri para pegar Chegou mais cedo. corri para pegar uma carona no bonde da história, né? Porque ICL no ar, nesses tempos, significa isso. Ó. Vamos deixar isso aqui marcado como acontecimento que muda a história do país. Eu já lembrei muito, de novo, de 1964. A turma não foi sequer julgada. Teve aquela lei da anistia meio fajuta que liberou geral para torturador, liberou ao ponto do Bolsonaro fazer um discurso louvando o coronel Ustra na queda da Dilma. Ficou todo aquele resquício autoritário, como a gente chamava um pouco atrás, ficou tudo aquilo, ficou aquele magote de generais sem ser punido, de torturadores, e eu creio que hoje dá um recado muito firme a isso. Tomara que tenhamos assim, um belo efeito disso daqui para frente. A gente ainda fica na dúvida, porque a história do Brasil é meio maluca e traiçoeira, mas eu acho que a gente está resolvendo um pouco aquela velha página de 64. A gente está dizendo, olha, acho que a gente vai começar a arrumar esse negócio agora. Eu mesmo duvidava aqui que fosse preso o general. Eu ficava aquele ceticismo que a gente tem e que é saudável, um jornalista ser mais ou menos cético, mas eu ficava, não, só vai ser peixe pequeno. Não vai ficar só no lambariz. Não. Sabe, subiu o patamar. Hoje a gente vê general na cadeia, pô, eu tenho que gastar meu velho adjetivo